Salve rapaziada, hoje temos um vídeo especial. Hoje vou estar analisando o grande jogo entre a MIBR e a Loud, onde a Loud foi destruída pela MIBR. Quero tentar entender o que a MIBR fez de bem e o que a Loud fez de errado. Vamos lá. Primeiro jogo vai ser Bind. As composições são similares, a única coisa que muda é Cypher pelo KO. Até que estándar, eu acho que a composição da MIBR é um pouco mais estándar até. Dois sentinelas nesse mapa é muito bom, porque é um mapa muito difícil de defender, então ter dois sentinelas faz sentido. Pelo lado da Loud, KO é bom nesse mapa. As facas são muito boas, porque são lugares muito pequenos, porém é um pouco mais difícil e eles vão precisar jogar um pouco mais agressivo na parte da defesa, que a MIBR precisa jogar na parte da defesa. Vambora, XR, vambora, porque agora, né, as duas deadlocks, principalmente, o jogo vai rodar um pouquinho mais lento, imagino eu, por conta. Primeira movimentação, primeira coisa para entender. A Loud deixou um stun embaixo da hookah, né? Tutu já jogou uma parede no TP. Fizeram isso porque eles queriam que a MIBR fosse para a MIBR, não caiu pelo bait e levaram instantaneamente B e começaram a subir na B. Por conta dessas deadlocks, e aí o KO aí do Vinny para tentar cancelar o Lobo, só que não cancelou, né? O Lobo fez toda a passagem e lá vem ele, XR. Aspas mais uma vez com uma Ghost dropada, hein? É isso, passaram, intuíram que estava retake, não quebraram o Lobo. Acho que o erro quizás aqui foi do Vinny, quizás deveria ter quebrado o Lobo, quizás deveria ter pedido para Pancada um smoke mais rápido, mas ao mesmo tempo era uma aposta, né? Essa situação que a MIBR quer, tá? Porque tem dois sentinelas de novo, tem dois sentinelas, os caras estão perfeitos. Com dois sentinelas dentro do bombe é muito difícil fazer retake. Mas ainda é pistol e não tem tanta utilitária. Vamos ver, já chega na parede aqui na CT, que vai ser muito chato de quebrar. E mesmo assim, eles vão puxar. Amei isso da MIBR, tá? Achei genial. Achei genial. Achei muito bom. Essa parede aqui está cortando toda a rotação. Ou seja, que o KO está sozinho. KO nesse momento, sabendo que tem a parede aqui, ele tem que jogar mais para trás para ver sua informação. Só tem que pegar a informação. Então, olha o que vai acontecer. Pegou a informação, aí o Vinny aqui fez errada a movimentação. Tinha que sair correndo para a direita, para não tirar esse 1v1 e jogar mais com o time, para que não possam trair, para que possam trair ele. Aí instantaneamente perderam a trocação. Pois é, cara, já faz ali as smokes no clique. Uma fechando também o lab, consegue clicar, mas olha o tapa do Cortezia, ele vai direto, Pancada isso? de novo, e aí? Meu Deus, cara, isso é um ping novo, tá muito difícil matar pela smoke agora, mano. Maldito Punks, muito bom. Aqui vemos algo bem estándar, só a Loud pegando informação, o DG já está no long da B. O Punks matou um. Sensacional, hein? Cauanzin deixou o cara miadaço. Aí então, oportunidade pra Beleza. você garantir aí. Continuam pegando informação da hookah. Deixei pegando a orbe. Estilo de jogo de, na defesa, avançar costas às... Puta que pariu. Esse foi desnecessário, mano. Isso aqui foi muito desnecessário, deixa. Pegar a orbe já foi meio maluco, né? Mas eu acho que ele pegou a orbe porque viu o Cypher. Beleza, aí tá bom. Artzin teve bom timing. Aí Cauanzin foi cagado pela smoke também. Não chegou smoke para a hookah. Tipo assim, olha. Olha a pedrada do Artzin. E já funcionou no pistol. Ontem eles Aí começaram a entrar na hookah, só que não tinha na smoke. Foi muito tarde essa smoke. Não chegou, né, ainda. Pancada tem smoke ainda. Pancada não tem mais smoke, mano. Por isso que não chegou a smoke. Faz o abate pra cima do Artzin, jogador em cima do bombe. Cara, é vai complicado. tentando buscar mais uma kill ali, o Cortezia. Essa daí dói, hein? Machuca, mano. Esse round não dá para perder, mano. Acho que eu deixei de uma pequena vacilada aí, porque não precisava sair da linha. Porque esse carrinho, mesmo fazendo esse carrinho no long, não ia adiantar de nada. Não fazia sentido, porque esse carrinho não pega nada de informação. Não valeu a pena o risco. Cauanzin tinha o lobo, ele deveria ter lobado o hookah, assim, pá. Vamos para o próximo. Vamos ver como funciona esse round, porque vai ser um dos rounds mais importantes do jogo. Partida. Mais uma vez, confronto pelo fundo. Beleza, se juntaram em 3 no B-Long. A Loud tem uma leitura muito boa. Tiraram esse 3x2. Perfeita leitura da Loud. Está 4v3 agora, perdão. Cauanzin já deveria pegar informação do banheiro agora. Mas valeu aí a rapaziada que tá interagindo, que tá assistindo.
Tá, Tutu pegou informação, isso não pode acontecer, mano. Isso não pode acontecer. Estava num 4v3, Tutu tava saindo e ou ele não sabia do gap, ou não sei se essa smoke está correta, porque acho que a smoke bem feita, acho que está um pouco mais para a esquerda a smoke. Tipo, está um pouco mais para aí. Não sei se foi intencional. Se foi intencional, Tutu deveria saber desse gap. Se não, agora ele está sabendo o gap, né? Tá giro, Tutu. Beleza, MIBR se junta. Isso que Cauanzin fez foi perfeito. Encurtou a distância, porque também viram no Cypher na A. Então eu sabia que o Cypher não ia estar no hookah, como esteve nos outros rounds. E agora está um 2v3, querendo ou não, ainda está vantagem para a MIBR, para vocês entenderem quando está em igualdade de condições, o ataque sempre tem a vantagem, tipo 4v4, 3v3, porque o site, mesmo que você queira defender, vai estar em desvantagem. Se é um 4v4 e jogam 2 na B e 2 na A, e se caem 4 na A, ainda a vantagem do ataque. Então, o que vai acontecer aqui? A ver. E eles sabem que O Pancada está assegurando. Beleza. Isso foi perigoso o MIBR, tá? Digita no clutch, 20 do primeiro, um tapa! Beleza, ganharam no clutch. Até agora, um jogo bem jogado dos dois. Agora vão ter que fazer, mesmo ganhando, a Loud tem que fazer eco, porque perderam um monte de armas o round passado. De novo, a Loud vai estacar 4 para um lado e 1 para o outro. Isso já, a MIBR já tem que ter um alerta, porque já é não sei se é a segunda vez que fizeram isso, né? Acho que foi a segunda vez. Até comentou, né? Tem um Olha a chiclete. batida no meio agora. Beleza, essa é uma batida que a gente gostava muito na Loud. DG chega até aqui e essa bang cai perfeitinha para vangar tanto esse cara como esse cara daqui. Teammates, o Tixinha até Não comentou, deu. né? Tem um Olha a chiclete. batida no meio agora, Obrigado. mas acaba não Me ajudar? funcionando. Ah, Tinha Aí vai sair DG. a deadlock no round Punks e acabaram não conseguindo. tiveram grandes ovos para fazer isso. Agora eu quero entender o que a Loud vai fazer agora, porque se mostraram 4 se mostraram os outros Magueiro, a Bang e a Raze. Olha, vão reagressivar meio, né? Perigoso isso aqui. Em cima lá que já vou pegar. Olha aí, olha aí, olha aí. Mas conseguiram a trocação. Beleza. Caindo e o Aspas. E pegou. Beleza. Isso daqui foi extremamente positivo para a Loud, tá? Fizeram que a MIBR gastasse 2 ultis. Foram 2 ultis por puro pânico. Então, mas foi muito bom porque não foi round armado. Nesse round, que é o mais importante, olha a diferença de ultis. A Loud tem 3 ultis muito fortes e a MIBR não. E esse round é o importante, porque se a Loud ganhar esse round, volta no jogo. E aqui parece que vão fazer uma fake bang O jogo no começou banheiro. bom demais aqui. Já gastaram a bombinha do Aspas. O Aspas continua de outlaw e vai punir porque tá... Isso eu não gostei, muito feio. Isso aqui foi feio. Não tinha por que trocar tiro no meio. Pode pedir uma smoke aqui do Pancada, se ele queria fazer isso, sabe? Tipo uma smoke aqui. Mas trocar tiro assim, no primeiro armado, sendo que tem vantagens de ult, é muito perigoso. Esse risco quizá valia a pena se estavam em desvantagem numérica. Tipo, se era um 5x4 a favor da MIBR, por exemplo. Mas isso aqui, não gostei. Isso aqui foi muito mal. Muito feio. Porque agora já aqui... Tipo, aqui começam a pegar muitos rounds em sequência, a MIBR começa a destacar muita economia. Foi uma decisão um tanto duvidosa. Nossa, aí o meu mano Pancada. Nossa, eu achei. Aqui não tem muito para hacer, a MIBR vai se juntar. Vai nesse cara, acabou, tem que guardar. Dá para ver que a Loud tem as primeiras partes setadas do round. Sempre parece que tem alguma jogadinha, ó, tá vendo? Agora vamos ter muita jogada com a bang do Keio. Tentar passar portal aqui, talvez. Pode ser, olha a batida Havia uma ali. bang. Tem muita jogada com a bang do Keio. E funcionam, até que funcionam. Cláudio mais uma vez. E o Cauanzin já O começou. Lobo foi um pouco cedo. Eu diria que foi um pouco cedo, mas também estavam com medo de alguém ter subido aqui no log. Pegaram informação do banheiro pro Tutu. Tutu agora consegue ganhar esse espaço e já está com 3 na B. O único que não gosto dessa composição aqui da Loud é que eles não têm a smoke pro long. Então, muito difícil para o Pancada ficar smokando. E é um mapa que você precisa de smokes rápidas. Por isso que o Cypher também é muito bom. Porque consegue levantar as caixas e não precisam da smoke do Brim, por exemplo. É por isso que a Viper era tão jogada nesse mapa. Porque qualquer coisa acontecia, só levantava a parede instantaneamente. Fiquei sabendo que o salário do Teteu diminuiu. Ah, não dava. Beleza, pegaram a informação do Cypher. Até agora, não sei se dá para perceber, mas a MIBR parece que sempre está terminando onde o Cypher está aparecendo. Então, se a Loud meio que entende isso no meio do jogo,
pode estar sempre um passo na frente. Campeonato, mas aí a gente já contou pelo ano todo, né? É, não, aí é 3 meses de Ó, folga. a MIBR aí foi inteligente. A MIBR aí foi inteligente. Baitaram que estavam indo para A. Deve ter sido cal de alguém, porque se mostrou o Cypher no banheiro, aí vocês viram, né? Agora quando eles começam a voltar, tá? A cal é para voltar, porque olha as pinhas. E vai ser um fake na B. Aí viram o Cypher. Viram o Cypher. Aí vão passar. Ó, passaram na cal aqui para voltar. Acho que esse deve ter sido o NCR. Passou a cal para voltar. Tá vendo? Estão voltando todos para ver. Isso foi perfeito, olha a rotação da Loud. A Loud teve uma boa leitura. Ó, iam destacar 4 na A. Tem uma perfeita leitura. Aqui pra esse spike site da B ou não, o DGzin por enquanto tá sozinho por ali com essa xerife. O Artzin avança, consegue... Tá jogando bem a MIBR, cara. Uma boa leitura. É, Cortezia automaticamente vai ser a opção B. Toma de lado. E perdeu a arma, mas beleza. Não teria me arriscado tanto no meio, por uma questão de armas e para construir economia. Mas ao mesmo tempo a Loud tem que guardar, então beleza. Olha, a Loud tem 4 ultis. Isso daí eu vejo como negativo. De novo, porque eles tiveram que guardar muita ult desde o round que perderam nesse armado, 2-2. Então agora tem que utilizar ultis. E olha, essa é uma jogada que eu não gosto que a Loud repita aqui. Porque, cara, com 4 ultis tomando essa decisão é perigoso, mano. E aí estão tirando um 3v2 desnecessário. Porque se dá errado, a MIBR é quem ganha. Porque tem uma ult só, mano. Ah, Niang, Tem que que agora... agora 4 ult tem que sair, E se pelo não menos um pontuar? pontinho, Você vai cara. xingar os caras? Não. Não. Ó, viram vários. Aí o Punks vai ter que smocar outra. Não, vai opinar, tá certo. Já tá tarde. Beleza. Opiniões sempre duras do Niang. Agora, entrada do MIBR, passa pelo sensor. Beleza. Foi uma boa jogada da Loud. Eles instantaneamente pegaram TP. Cauanzin lobou pelo portal. Viram no Cypher. Instantaneamente jogou a granada e deram TP. Duras do Niang. Agora, Perfeito, mano. entrada do MIBR, passa Perfeito. pelo sensor. DGzin consegue... Isso aqui foi muito bom. Ainda está o Cauanzin no hookah. Precisou gastar ultimate, se bem que o Vinny gastou, né? Olha como ele vai, com a pomba. Entrada ali pelo Eles hookah. viram o Cauanzin já. Sabem da... Beleza. É jogável. 5v4, tá jogável. Tem um monte de ultis ainda. É só não morrer. O Cauanzin tem que ficar num pixel que consiga sair agora. O Vinny gastou ult no banheiro, né? Exatamente por isso. Foi muito legal essa jogada. Lutaram pela janela e ao mesmo tempo as pinhas tirou a mira do Cauanzin. E mano, agora está no 4v4. De novo, não utilizaram as ultis, mano. A ult no vazio, Aspas aproveita e Ele caça o lutou pela Cauanzin. Ele janela. lutou pela janela. É, ele quis fazer o ultimate. Mas os jogadores, ele ia cair, né? O jogador não ia passar na janela. Ele ia cair. Vamos ver agora. O lab ali. Cara, eu acho que nesse patch aí já tá matando já, não tá? Olha aí. Tá difícil, mano. Tá difícil. Muito utilitária. Pegou. Bem, hein? Pancada gastou também. Pega um jogador na ultimate. Ali da Dead. Beleza, 3v1. Ai, Artzin. Meu Deus, pancada. Ganharam. Muito perigoso. Muito perigoso esse round. Não, gastaram 4? Não, gastaram 3 ults. 3 ults pra ganhar esse round. Valeu a pena. Vamos ver agora, né? Estão trocando muito esse setup loud. Eu acho muito interessante. Muito interessante. Ainda eu acho que a B está um pouco fraca. Essa parede aí de Tutu eu não gostei. Porque basicamente deu de presente essa parede para os caras. A Loud está avançando muito bem, muito boa leitura essa do banheiro. Olha, essa leitura que tiveram do banheiro foi perfeita. Vão conseguir avançar. Cauanzin mesmo assim lobou fundo para ver se tinha fundo. Viu que tinha fundo, então o stack está perfeito. Eu não gostei que ele ficasse nos dois aqui. Um deles deveria ter subido no meio. Tá vendo? Agora o DG está indo de aos poucos. Mas sabem, tá? Desconfia muito, MBR. Desconfia muito. Estão olhando pra caralho isso aí. Ó, cravado, já esperando. Vamos ver agora se ele consegue. Cara, que bela leitura MBR. Entrou devagar demais o DGzin. Sabiam que pelo fato de não ter ninguém olhando o meio, podia ter alguém avançado no banheiro. Tipo, não mudou nada o round. O round está perfeito. Mesmo com essa derrota, assim, essa kill do DG, o round está perfeito graças ao Vinny. Isso que o Cauanzin fez está errado. Isso aqui, ele não precisava avançar. Por quê? Porque o Vinny já tentou informação. Foi boa, cara, do DG jogar primeiro e o Vini jogar na rebarba. Foi mesmo. Agora o Cauanzin não pode morrer. Meu Deus, né? Cauanzin. Quase se complicou o Cauanzin. Já Nossa, ele chega acertou ali. nele mesmo. Também o Tuyz pra ajudar. Será que ele fica preso? O Cortezia já avançou pro momento. Cortezia. O que está acontecendo? O que é isso? Com calma, mas a Loud leva melhor. Ficaram 2 contra 2. 12 segundos no relógio. Ficou. Mano, o que aconteceu aqui? Vini jogar na rebarba. Ah, foi o bagulho do Artzin, tá. Mano, olha essa granada, muito forte essa granada, mano.
Ele mesmo. Também o Tuyz pra ajudar. E o Cauan não chegou a ultar novamente. Será que ele fica preso? Esse round o Cauan tinha que ultar. Viu os caras aqui? Enquanto ele saía pulando, ele tinha que ultar, mano. Para fazer tempo. Esse round era pra MIBR perder, tá? Tipo, alguns erros mecânicos, mas não jogaram mal. Beleza. De novo a Loud começando com uma parte agressiva. Um round agressivo. Pelo amor de Deus, mano. Como que deu certo isso? Acima do manito. Vantagem pra lá. O DG leva mais um, mas o Pancada caiu. E olha o Aspas já avançando no... Beleza, essa resposta da MIBR foi muito rápida também, tá? Olha o Aspas que vai fazer. Já começou indo para frente. O DGzin já começou. Se juntou. Deu TP. Ele deu bombinha. Matou Pancada. Essa foi uma reação muito boa da MIBR. Duas pinhas e do Artzin. Está com bons... Como chama? Está com bons... conceitos básicos a MIBR. Para ser um time que tem pouco tempo junto, está com bons conceitos básicos. Muito difícil ganhar por plant com essa composição, mano. Cara, não bugou fundo, manito. Botei uma câmera aqui agora. Não vi nada fundo, nada fundo. Levei meio pra começar o aqui. Sky strafando no fundo. Desce logo para banheiro, mas não vi ninguém. Também a bang agora. Vou voltar pro banheiro lá, tá? Eu vou voltar pro banheiro. Tipo, o que deixei fez foi muito bom, tá? Ele esperou o lobo passar, não viram ninguém, porque o lobo não viu. Ó, o lobo não viu ninguém, tá vendo? Não viu o DG, foi muito bom. Aí, o NC deveria ter botado o lobo para a direita. Geralmente quando não tem nada no meio assim, é melhor tirar o lobo para a direita para ver se tem alguém em cima do caminhão. O Artzin amassou, tá? Mas não era para deixar ter morrido desse jeito não, mano. Esse foi um kill muito importante, foi o kill do round esse aí. Mano, você tem ult, NZR aí. Você pode ultar e Zeca. Sim, peraí. Vamos pra esse aqui. Ó, você escutaram que a MIBR falou, tipo, mano, a gente se conectou a ult nesse R. Essa é uma ult muito boa para esse cara, porque basicamente os alfaces vão te dizer onde está cada um, né? Ah, sim, vamos pra essa Mano, quer que eu smoke atrás do bom? Vamos esperar a smoke, perfeito. Aqui vem mais Moca normal. Sim. Colocou trap aqui a deadlock agora, guys. Close meio. Vou fazer um agachão pro banheiro. Sim. Colocou trap aqui a deadlock agora, guys. Close meio. O Aspinha falando que fofo, mano. A deadlock tá madeira, eu tenho quase certeza. Magueira no lane. Tá, Aladinho ok. Agacha esse cara, Boa, Aladinho agora. Isso aqui, mesmo assim, foi muito perigoso, tá? Porque o Aspas picou sozinho, mano. Só Deus sabe que esse menino tem muita mira, mas aqui o Aspinha picou muito sozinho, mano. Abrindo banheiro, Vou plantar. Dá cover? Touch bang, tá? Essa primeira kill foi muito difícil, mano, porque depois tinha ult de Sky, podia ter feito qualquer coisa. Era difícil também avançar, tipo, o Cauan não conseguia avançar no long, porque tinha a ult de Sky, então se ele avançava e Sky ultava por aqui, por exemplo, ou estava indo para a hookah, iam pegar ele. Que já é, né? Segunda half, até agora, eu acho que a Loud tinha um plano inicial muito forte, só que a segunda parte do round, tipo, deram alguns vacilos, tá ligado? E foi muitas desvantagens, começaram com muitas desvantagens também. Bom, aqui não vai acontecer muita coisa, como é bem estándar. A Loud acertou o stack. Então vai condicionar bastante o O Loud acertou perfeitamente o stack, vamos ver se... Nossa, o timing, ele viu. Meu Deus, perfeito, DG. Cauan, isso que o Cauan está fazendo foi uma doideira igual, tá? Avançar assim. Mas beleza, o lobo não vê ninguém. O que está acontecendo aqui? Tá muito miado ali o Tuyz também. Ah, o Xenom pegou a aberturinha. Olha esse pixel, mano. Ele pegou esse pixel certinho pro Pancada. Acho que eles queriam pegar o TP, mano. Mas foi muito timing. Olha o Cortezia. Avançou hookah. Viu que não tinha ninguém, ainda tem a câmera na B. Que é importante também o DG mantendo o Aladin dominado, mas aí avança, cai a casa. Caiu a casa mesmo. Mas mataram... Olha isso. Mataram no Aspas. Viram que tinha só um. Aí isso tem que smocar e passar, mano. Obviamente que é fácil de falar estando por fora, né? Mas quizás essas smokes de CT teriam sido perfeitas, mano. Porque Cauan tinha banheiro. Então, mesmo que eles tentassem plantar, o Cauan ia estar aqui para matar o cara. 2 pistols perdidos. Dói muito perder 2 pistols em um camp. Caralho. Ontem, Loud S aqui não consegue XR. Caralho, mano. Que jogaço nessa, Cauas. Olha como a Loud pegou fundo, tá? Pancada fez essa smoke aqui no long, foi muito rápida essa smoke. Tipo, eles não conseguem aproveitar essa smoke agora. Tem que esperar eles subirem um pouco, esmocar aí, e aí sim vai conseguir. Tá. O NZR tava cego? Pô, teve um pássaro ali, A bang foi muito boa do Cauan, né? Ele fez pra fora do mapa, mas o NZR, se ele ficou cego, ele ficou parado, não entendi.
Ali. Lembrou um pouco o Otsuka, né? Ali. É a banca de 2 tempos, né? Tipo, beleza tentar fazer o combo, só que é um combo sem informação, é uma coisa arriscada. Gostei da decisão arriscada, só que foi muito perto do arco, mano. Tinha que ser mais dentro do portal, ninguém joga perto do arco assim. Vamos ver, cara. 2 jogadores ali da Loud presos, né? Mas o Artzin TP, perfeita leitura da Loud, perfeito, gostei. e o Vinny acerta uma bela bala pra cima dele, hein? 5 Tem faca pra fazer atrás do bombe, Aladdin, não pegou ninguém Aladdin, perfeito, belo round da Loud, mano, belo round da Loud. Amassaram aqui. A Loud precisa seguir pontuando aqui pra acreditar ainda nesse mapa, viu? O combo ali com agachamento, cartucho de tinta, Beleza, responderam, até agora a Loud bem metódico. Aí é foda, mano, as pias amassou nesse pixel, tá? Não esperava nele, aí eu deixei, avançou, Tutu já avançou, Ruka e punhou a outra kill. Bem, jogaram bem aí, jogaram bem. Nossa, Tutu. Aqui apaixonou demais, né? O primo. Puta que pariu, que mira é essa, meu? Vai ser agora. Pancada é forte. Vai ser agora que vai definir o round, varado! É Punks, né, vida? Não tem jeito. Muito bem jogado, Loud, gostei, esse é o meu forte na B. Vão se juntar no meio. Se juntar no eco muito bom. Então o que a Loud está fazendo tá perfeito. E aqui o Artzin só estrefando, apenas o Aspas com uma Vandal pra tentar salvar o MIBR nesse Viram o round. Artzin? Já viram a Deadlock, então precisam baitar isso daí, perfeito. Eles baitaram. E vem a entrada, a passagem do DG, ficou preso ali o Cauã, mas passou também, Artzin, abre a mira. Beleza. Rolou trade. O Vinny consegue a troca, mas a vantagem é do MIBR agora, hein. Xenom com 3 de vida tem ultimate. É, essa kill na região do Aladdin aí, pode... Vamos ver o que acontece agora. O Aspas é o único com arma, mano. Olha, essas sermões aqui são meio perigosas quando você sabe que o inimigo está de pistola, mano. As melhores sermões, tipo, por exemplo, né? Quizás a do céu e a do CT seria melhor, porque estão em pistola. Traz o Xenom miado, né? E o Aspas abrindo mira. E leva o DG tá de Cortezia. lado. DGzin eliminado. Olha o Aspas! É, aqui é só... O consegue sair e leva o DG tá de Cortezia. lado. DGzin. É mira, né? 11-6, já o placar fica muito elástico. Tudo bem armado. Quero Aspas, né? E vamos ver porque a Loud já começou o round gastando o ultimate do Cauanzin. Avanço pelo banheiro, pelo meio também. Aspas já tenta segurar com cartucho de tinta. Viu o jogador avançando. Tem ultimate da... Caralho! Pegou ele no ar! Caralho, Tutu! Ficou pelo caminho, mas aparece Tuyz, aparece Cauã também. Pica, tá? É round que pode valer o jogo. Tuyz. Punks! Punks! You say, man? Tudo igual de novo. Faz o lobo. Vai stunar o primeiro, ele... Meu Deus, caos. Tá vendo suave. 2v1. Jogaram, ganharam o round. Perfeito. Utilizaram... Era tudo que a Loud queria pra ser ainda mais o DGzin, ele não para, hein? Já subiu no bomb, não. Escapou, a movimentação foi boa. Cara, utilizaram 2 ults, mano. 2 ults no eco assim. Isso foi positivíssimo para MIBR, mano. Escapou, a movimentação foi boa. Pega informação, Cauã e Tuyz chegam junto. E tá aí. Gastaram 2 ults no eco. Gastaram 2 ults no eco. Pois é, mano. Gastaram 2 ults no eco. São 2 ults muito fortes ainda, mano. A ult do Kayle nesse mapa é muito fácil de você ultar com o Kayle, porque esse mapa é muito grudadinho, tá ligado? O que vai acontecer agora aqui, ó. Eles vão nesse cara com a ult do DG, perfeito. Ele começa bem demais. Perfeito, mano, perfeito que isso aqui. Perfeito que isso aqui. Acho que isso aqui foi bom planejamento da Loud, mas também a MIBR tinha que saber que estavam jogando contra a ult da Race. Então o Ruka tem que ser tipo uma prioridade, tá ligado? Mas perfeito, perfeito round da Loud. Tá, DG de Operator. Isso eu não sei se eu gosto, mano. Porque faz o jogo virar muito devagar. Então vamos ver. Ele é o Xenom, né? É o Xenom junto com... Nossa, olha... Caralho, o bagulho do Operator é difícil também, mano. Que encaixe o Operator assim é foda, mano. E aí? Foi uma pequena cagada, mano. Não era para isso acontecer nem fodendo. Aí automaticamente o Punks se vê obrigado a jogar. E o Vinny também se vê obrigado a jogar os dois. Beleza, pegou. Mesmo assim o Punks pegou uma kill. Fazendo milagre no round com essa guarda. Pega informação, já sabia do Pancada. Sabem de todo mundo agora, sabem onde destacar. Pela ult do Cypher, vai ser muito difícil para ele ganhar esse round. É, fudeu para a Loud. É muito difícil, mano. Ó, gastou ali o agachamento já pelo jeito, vem uma pop, vai avançar. Deu a louca no SR? Que deu? Que isso,
Mano, Cortezia, nas costas. isso foi muito feio da MIBR, mano. Do Artzin agora é o Pancada, mais uma tentativa de clutch pra ele. Vamos ver. Ele não sabe do plant. Aspas, né? O Aspas esperando pela smoke, o Pancada dentro do bombe. Foi Um feio. jogador de cada Deram lado. muita chance para a Loud. E aí o Aspas Deram muita chance para a Loud, mano. Acabei de ver a Loud acelerando na A, mas olha a resposta do MIBR avançando no meio. Pois é, Aspas. Ai, o Acabei Pancos de ver a morreu no Loud meio, acelerando mano. na A, mas olha a resposta do MIBR avançando no meio. Pois é, Aspas já avançou. Isso foi muito inteligente a MIBR também, porque não jogaram um round agressivo. Aí, esse round, que é um round muito importante, né, porque é o round 12, eles decidiram fazer uma mini agressividade no meio, contactando, tipo, fazendo contato. E o Aspas já girou pra ajudar. A Cortezia tenta. Olha Ai, só, ai, ai. ele viu Tuyz, só o ombrinho. Foi suficiente. Ai, ai, ai. E agora a DG tenta salvar a Loud mais uma vez. 4 contra 3, tá muito miado. Acaba caindo. Cortezia tá brilhando no finzinho. Cortezia leva o terceiro. E É aí, difícil, mano. pra acabar. Difícil esse cara assim, porque não tinham smokes. A Loud tem um pouco de mais sorte em alguns momentos, mas também acho que o plano na defesa foi o que eu falei, tipo, tinha um plano muito bom no começo, mas depois estava desandando um pouco, tá ligado? Aí acho que a MIBR jogou bem basicão, porque dá para ver que são um time novo, não tinha muitos setups, então em defesa jogaram com um setup só e tentaram variar, coisa que eu acho muito inteligente. Ou seja, por setups o que eu estou tentando falar é que eram sempre os mesmos personagens nos mesmos lugares. Mas mesmo sendo os mesmos personagens nos mesmos lugares, eles faziam muitas variações dentro do setup. Então, gostei muito da MIBR. A Loud, a defesa foi difícil. A parte forte dessa composição deveria ser o ataque com Kayle. Mas lamentavelmente não deu. Também é difícil jogar contra 2 sentinelas na defesa, né? Perderam 7 rounds na defesa deles contra 2 sentinelas. Então na defesa ia ser muito difícil. Mas é a Band, né, amigos? Fazer o quê? E é isso, guys. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal. Me sigam no Twitter, na Twitch, em todas as outras redes sociais, TikTok, Instagram. Estou fazendo um monte de conteúdo. E um beijo para vocês. Até mais.